Oi, 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 galera, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Vamos fazer uma aula então de retomada de dois conteúdos, dois que nos interessam aí bastante, que são importantes para os próximos dias, para hoje, talvez em especial para vocês, né? Para o nosso conteúdo da prova aí, vírgula e concordância verbal. Eu fiz uma mescla aí das últimas aulas teóricas sobre esses dois conteúdos, tá bom? Então, o que eu fiz? Juntei um pouquinho com a aula de um, com a aula do outro, mudei alguns exemplos, tá bom? E espero ajudá-los para a nossa prova dessa semana, tá? Então, aqui eu coloquei na primeira tela as páginas, para quem não lembra, devia ter tudo já anotadinho, né? De vírgula e concordância verbal. Mas, enfim, tá aqui novamente na tela as páginas em que a apostila tá cada um, tá? A vírgula, ela tá na apostila 8, no grupo 8, lembrando que é o livro 7, capítulo 15, módulos 131 e 132, e a concordância verbal tá no grupo 9, tá bom? Nossa intenção aqui é retomar todas as regras, tanto da vírgula quanto as poucas que vimos de concordância verbal nesse bimestre, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, todo mundo lembra que é um período composto, né? Se não lembrar, ó, é uma frase em que você tenha duas, ó, eu fazendo uma, duas ou mais orações. Isso é um período composto. Nós estudamos já muito disso e vimos que há dois tipos, dois grandes grupos de períodos compostos. O período composto por coordenação, aquele em que as orações são independentes sintaticamente, ou seja, tudo que a gente precisa estar ali. A gente costuma dizer de uma forma bem simples, que você entende a oração sem precisar da outra, tá? As duas são independentes. E o composto por subordinação, em que há uma relação de dependência. Por quê? A oração subordinada, ela é algum elemento, ela funciona como algum elemento da análise sintática para a oração principal. Então, ela é um sujeito da oração principal, ela é um adjunto adverbial, ela é um adjunto nominal, certo? É isso. Então, por que eu estou lembrando aqui? Porque esse conteúdo do uso da vírgula é só sobre o período composto, tá bom? Então, vamos lembrar lá. Como funciona nas orações coordenadas? No período composto por coordenação, quase todas são separadas por vírgula. Então, presta atenção que eu usei, olha aqui, um quase. Então, não são todas as orações que são separadas, são quase todas, tá? Então, vamos ver quais as exceções aí, enfim. Primeira delas, que sempre tem vírgula, as assindéticas. Para quem não lembra, assindética, sem conjunção. Então, quando temos uma sequência de orações assindéticas, ou seja, não tem conjunção, você percebe que dá para entender as duas isoladamente, sem vírgula, tá? Ou, perdão, com vírgula, oh, meu Deus do céu, com vírgula, tá? Olha aqui. Vi o trânsito, desisti da viagem e voltei para casa, ó. Aqui tem o E, aqui tem conjunção. Então, olhem só, aqui houve a vírgula. Por quê? Porque eu estou separando duas que não têm conjunção. Ó. Vi o trânsito, desisti da viagem. Beleza? E as coordenadas que têm vírgula são as sindéticas. Vamos lá ver como é que funciona. As sindéticas, quase todas têm vírgula. Então, eu vou começar pelas que não têm ou podem não ter, tá bom? Vou começar com as exceções. As alternativas. O que é uma alternativa? É aquela que eu tenho uma exclusão. Eu alterno, ora uma coisa, ora outra, tá? Como na minha fala agora. Eu usei alternância. Então, usei o ora. Então, a gente tem aí, ó, ou viajo ou fico em casa. Então, nesse caso, eu tenho duas alternativas. Quando nós tivermos isso aqui nas alternativas, ó, nas duas há a presença da conjunção, no caso ou, pode ser o ora, enfim. A gente tem algumas outras opções de conjunção. Quando isso acontecer, obrigatoriamente tem vírgula, que eu risquei aqui, ó, deixa eu fazer uma outra vírgula. Mas e se o ou aparecer só em uma das orações? Aí não tem vírgula, tá bom? Ó, outro exemplo. Viajo ou fico em casa. Não tem vírgula, tá bom? E
Outra exceção aí, outro caso aí de oração coordenada sindética que não tem vírgula. Eu usei, inclusive, aqui, ó, nesse exemplo de cima, quando tem o e, ou seja, oração aditiva, que ela dá a ideia da soma. Nessa situação, o que vai acontecer? Em geral, não tem vírgula, tá? Então, vamos ver aqui as situações em que a vírgula ocorrerá com o e. Então, fala, nossa, professora, mas o e, se ele é uma adição, né, já é um sentido parecido com o da vírgula, né? Não precisa ter, realmente, não precisa. Só vai ocorrer em duas situações. A primeira delas é se o sujeito da primeira oração for diferente do sujeito da segunda, ou vice-versa. Dá na mesma, né? Então, olha só. Eu fiquei em casa e meu irmão foi viajar. Então, vejam, o sujeito do fiquei quem é? Eu fiquei. Quem é o sujeito do foi, da locução foi viajar? Meu irmão. Então, tá vendo? O sujeito é diferente. Aí você usa vírgula. A outra situação em que você usa vírgula é quando você repete esse e várias vezes, tá? Inclusive, a gente tem nome de uma figura de linguagem para isso, polissíndeto. Então, quando eu repito, aí eu vou usar vírgulas, tá? Ó, viajei e visitei muitos lugares e me diverti muito. Você vai até falar, nossa, professora, nem precisava desse primeiro e aqui, né? Bastava vírgula. Pois é, mas há situações em que a gente quer reforçar uma ideia e você usa essa repetição, tá bom? Então, só nessas situações. Do contrário, ou seja, na maioria dos casos, o e não tem vírgula, tá? E as outras coordenadas sindéticas? Todas com vírgula. Pronto, fechou. Explicativa tem vírgula separando as duas orações. Fique em casa, porque a pandemia não acabou. A vírgula separando. Uma adversativa do sentido contrário, queria ir à praia, mas não podia. E a conclusiva, estamos em quarentena, portanto, ficaremos em casa. Tá? Então, todas elas têm vírgula. Viram? É a maioria que tem vírgula. Só não tem vírgula voltando lá o ou, se ele aparecer em só uma oração, e o e na maioria das situações, tá? Aqui tem uma observação para a gente ficar atento. Qual é essa observação que eu coloquei para vocês? Tanto na adversativa, de sentido contrário, quanto na conclusiva, pode acontecer de você deslocar a conjunção. Ou seja, ao invés de você colocar lá no início da oração, como eu coloquei aqui, aqui e aqui, o que acontece? Às vezes você desloca, sei lá, você está escrevendo alguma intenção sua, né? Na escrita, você quer mudar ali de lugar. Se isso acontecer, além da vírgula separando as duas orações, vejam aqui, você precisa isolar a conjunção por vírgula. Ó, estamos em quarentena, vírgula, ficaremos, vírgula, portanto, vírgula, em casa, tá? Então, eu isolo a conjunção por vírgula, tá bom? Acabou a parte da vírgula no período composto por coordenação. Composto por subordinação é rapidinho, é bem pouquinha coisa, vocês vão ver. Você vai falar, ah, mas professora, a gente viu substantiva, adjetiva, adverbial, foram muitas orações, e para vírgula é tão pouco? Sim, para vírgula é bem simples. Vejam aqui comigo. As orações substantivas. As orações substantivas não terão vírgula. Que bom! Por que não vai ter vírgula? Porque as substantivas funcionam como aqueles elementos da análise sintática que nunca são isolados por vírgula. O sujeito, você não separa o sujeito do verbo por vírgula. Eu, vírgula, quero comer chocolate. Não tem. Você não vai pôr uma vírgula antes do eu e do quero, né? Você não vai colocar, vou mudar uma oração mais simples ainda. Eu quero chocolate. Você não vai colocar eu quero, vírgula, chocolate. Então, você não isola sujeito, você não isola objeto, predicativo, complemento nominal. Por isso que as substantivas não são isoladas por vírgula, exceto a apositiva. Por quê? Vamos lembrar? A apositiva é aquela que funciona como um aposto. O que o aposto faz? Ele traz uma informação extra. O aposto, em geral, num período simples, ele vem depois de 2 pontos ou isolado por vírgulas. Então, aqui a oração apositiva também virá isolada por vírgula, certo?
Acabou a substantiva. Você vai falar, caramba, não preciso ficar estudando aquelas 6, 7 orações? Não, não precisa, tá? As adverbiais, você vai falar, meu Deus, professora, agora ferrou com tudo, porque as adverbiais eram 9 agora. Não, gente, você vai ver que é mais simples ainda. O adjunto adverbial, em geral, a gente também não isola ele por vírgula, a menos que ele venha diferente da ordem que estamos habituados. A ordem da língua portuguesa, que chamamos da ordem direta, é sujeito, depois predicado, né? E aí você teria, então, o sujeito primeiro, depois um verbo, um objeto, um verbo, um predicativo do sujeito, enfim. Seja qual for a estrutura, né? Sei lá, um verbo e um adjunto adverbial, né? O adjunto adverbial, então, vindo após o sujeito, ele está na sua ordem direta, né? E aí não precisa de vírgula, tá? Mas, se ele vier antes de tudo, aí sim. Ontem, vírgula. Eu saí, né? Eu coloquei antes do sujeito, aí eu coloco a vírgula. Então, com as orações adverbiais, já que funcionam como um adjunto adverbial, a mesma situação. Se ela vier no começo, se ela vier antes da oração principal, põe vírgula. Se ela vier depois, não precisa. Você até pode, presta atenção, você até pode usar a vírgula, mas não precisa. Obrigatoriamente, só se ela vier antes. Para quem, não lembro oração adverbial. Olha lá, verifica a frase e perceba que a frase começa com uma conjunção, acabou. Não é normal começar uma frase com uma conjunção na nossa ordem direta do português. Então, bota a vírgula lá, tá bom? Se acabasse a pandemia, vírgula, poderia viajar, tá bom? E as adjetivas? As adjetivas serão isoladas as adjetivas explicativas, tá? Se for uma restritiva, a gente não isola por vírgula, só explicativa. Fácil, assim. Ó, acabou, 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 só isso de vírgula no período composto, tá bom? Vamos falar agora do outro assunto? Para quem não se interessa pelo outro assunto, pode parar por aqui. Beijos. Se você já sabe tudo da parte da concordância verbal, vai descansar, vai tomar uma aguinha. Se não, continue aqui comigo mais um pouquinho. Então, só para lembrar, concordância verbal é aquele conteúdo em que nós concordamos, ou seja, combinamos o verbo com o sujeito, tá? Então, essa é a regra básica da concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito. Aí coloquei aqui para vocês, vejam, ó. Eles me puseram em espera. Ó o verbo aqui, ó. Opa, meu Deus, risquei a mais. Puseram, tá concordando com eles, tá? Então, o verbo concorda com o sujeito, ok. Só que há os casos especiais, são muitos. Para agora, veremos somente alguns, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro deles, as expressões partitivas. O que são as expressões partitivas? São expressões que, como o próprio nome já diz, vão indicar uma parte, não o todo, tá? Então, expressões como a maioria de, metade de, uma porção de, um resto de. Essas expressões partitivas, o que vai acontecer com elas? Se, presta atenção, elas nunca vêm sozinhas, não é só a maioria. Não é, salvo exceções, né? Tem situações que você pode colocar assim só a maioria, mas quando ela vem enquanto uma expressão acompanhada de um substantivo ou um pronome, a gente tem que observar esse substantivo e esse pronome, tá? Por quê? Ela vai poder fazer a concordância tanto com o termo partitivo ali, por exemplo, maioria ou metade, ou, e aí nesse caso ela fica no singular, ou ela pode fazer a concordância com o pronome ou com o substantivo que estiver ali, indo para o plural, tá? Então pode ficar tanto no singular quanto no plural, vai depender aí. Aí você vai falar, poxa, então como é que eu vou saber quando eu estiver escrevendo qual certo? Se as duas são certas? Vai depender da sua intenção enquanto escritor. Você está ali escrevendo. Eu quero chamar mais atenção para o termo maioria, para o termo metade. Bota o verbo no singular. Não, eu quero chamar mais atenção para o substantivo que está ali acompanhando. E o substantivo está no plural. Vou colocar o verbo no plural, tá? Vejam aqui a tirinha do Garfield. A maioria dos gatos não toma sorvete. Tudo bem, sobra mais para mim. Garfield é esperto pra caramba, né? Então, olha só.
Aqui nós temos o verbo no singular. Toma. Por que o John usou o verbo no singular? Ele fez a concordância com a maioria. Provavelmente ele queria chamar a atenção para o termo maioria, para o Garfield não ficar tomando tanto sorvete. Aliás, para o Garfield não tomar sorvete, né? Então ele colocou o verbo no singular. Mas ele poderia também ter colocado assim, ter dito, a maioria dos gatos não tomam sorvete. Estaria correto também. Aí eu chamaria mais atenção para gatos, certo? Continuando. Agora outra regrinha. Números percentuais, gente. Aí tem que ficar atento, tá? Não é difícil também, não. Então vamos lá. Primeiro caso. O que a gente tem que observar? Se você tiver um sujeito só com o número percentual, é bem simples a regra. Se você estiver lidando com números até 2 inteiro, né? Então, se eu tiver 1,5, 1,75, 0,3, 0,4, 0,2, não importa. Até 2, inferior a 2, né? Até 1,99. O que você vai fazer? Verbo no singular. Então, 1,99% não fez a atividade. Verbo fica no singular. De 2 para cima, 2% para cima, o verbo vai para o plural. Então, 50% não fizeram. Aí vai para o plural. Fácil assim, tá? Então, aqui eu até coloquei um quadrinho de uma pesquisa em que a gente tem aí, né, algumas concordâncias aparecendo. Tomem cuidado apenas se, junto desse número percentual, você tiver um substantivo. Quando isso acontecer, o verbo tem que concordar com o substantivo. Como nesse exemplo que eu deixei aqui, ó. 55% dos entrevistados responderam à pesquisa. Então, aí você fala, professora, que óbvio, né? Tá 55%, então ia ficar no plural mesmo, né? Tanto pelo substantivo quanto pelo numeral. Mas imaginemos que fosse diferente, se fosse 2%. Não, 2 também ficaria, vai, errei. Deixa eu pôr outro número aqui, ó. 1,5% dos entrevistados não responderam. Eu falo, mas pro, tá um 1. Mas, ó, aí, nesse caso, eu tenho que olhar o substantivo entrevistados, tá? Se esse substantivo tivesse no singular, ficaria no singular também, tá? Então, se fosse assim, 55% da população. Vejam, população, substantivo singular. Então, se fosse 55% da população, respondeu, tá? Então, o verbo vai concordar, igual tá aqui, ó. 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet. Tá no plural, lógico, né? Pelos dois motivos, o número e o substantivo no plural, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Vamos lá, então, continuando. Agora já tá fechando, prometo para vocês. Quando vocês tiverem a expressão, as expressões qual de nós, quantos de nós, muitos de nós, alguns de nós. Então, que tipo de expressão é essa? É uma expressão formada por um pronome interrogativo, demonstrativo ou indefinido, tá? Então, aqui alguns dos pronomes para vocês, acompanhado de um nós, tá? Então, aquele dentre nós, alguns de nós, poucos de nós. Quando isso acontecer, o que você tem que ficar atento? O verbo pode concordar com o nós, com o pronome pessoal nós, ficando na primeira do plural, tá? Então, alguns de nós faremos a prova. Pode ser. Ou ele pode ficar na terceira pessoa, aí você tem que ficar atento ao pronome que está acompanhando, tá? Então, se for alguns de nós, farão a prova, por exemplo. Ou se for aquele dentre nós, fará, porque está aquele no singular. Agora, se for aqueles dentre nós, farão. Então, você tem que ficar atento nisso, tá? No pronome que acompanha nós, que é o pronome pessoal, ou no nós, tanto faz a concordância. Vejam aqui. Isto vai ser uma batalha, Charlie. Alguns de nós poderão morrer. E quem vai alimentar o cachorro? Certo, Snoopy, né? Então, olha só. Aqui,
ela utilizou poderão no plural, tá? Fazendo a concordância com alguns, mas poderia ser alguns de nós, poderemos. As duas formas estarão corretas, certo? Então, se tiverem alguma dúvida, deixem mensagem e me procurem. Para fechar nossa aula, é a última regrinha para concordância verbal, uso do ou do nem. Em que situações isso vai acontecer? Vamos lá. Às vezes, você tem lá um sujeito composto. Só que ao invés de fazer a ligação desse sujeito composto com a conjunção e, você usa o ou nem. Quando isso acontecer, você tem que ficar atento ao seguinte. Tem que prestar atenção se a ação proposta ali, enfim, o que o verbo está propondo, dá para ser realizado pelos dois, né, núcleos do sujeito ali, pelos dois seres que estão compondo, ou enfim, pelas duas coisas que estão ali no sujeito, ou se não dá. Por quê? Se for uma ação possível de ser realizada por ambos, o verbo fica no plural. Se for uma ação que só dá para um realizar, que aí, no caso do ou, por exemplo, vai dar uma ideia de exclusão, nessa situação, você vai ter que colocar o verbo no singular. Vejam os exemplos. Nem você, nem seu amigo sairão mais cedo hoje. Vejam, estou dizendo que os dois não sairão, por isso que o verbo está no plural, tá? Agora eu coloquei outro usando ou. Você ou ele fará a leitura. Por que o verbo está no singular? Porque só um vai poder fazer a leitura, não tem como os dois fazerem. Tá bom? Então, ó, tá vendo que fácil? Aí é analisar bem o contexto para verificar qual o sentido expresso e colocar o verbo na forma correta. Tá bom? Então, ó, beijos. Uma ótima prova para vocês mais tarde. E espero que façam com calma, respirem, leiam com calma, presta atenção a cada detalhe. Não é um conteúdo difícil, mas às vezes é um deslize, é uma falta de atenção que faz você errar e às vezes marcar uma alternativa e não, tá bom? Beijo grande, fiquem bem, até a nossa próxima aula.